A América Latina sempre revelou grandes atletas em várias modalidades. Grandes atletas que entraram para os livros de história de cada um dos esportes que existem neste planeta. E no automobilismo não é diferente. A América Latina está repleta de grandes lendas que conquistaram várias categorias, como a IndyCar, a Fórmula 1, o mundo da resistência e muitos outros. E no capítulo anterior da série O Caminho, contamos para você sobre uma das maiores lendas que a Colômbia já deixou no mundo do automobilismo, se não a maior de todas. Juan Pablo Montoya, que entrou de vez no mundo da Fórmula 1 em 2001 para fazer história e lutar contra os maiores titãs que a categoria máxima do automobilismo tinha naquele momento. Mas essa série precisa continuar. E assim como homenageamos uma lenda colombiana, é hora de fazer o mesmo com a maior lenda argentina que já existiu. Não só na Fórmula 1, mas eu diria no mundo do automobilismo em geral. O maior campeão que esta região do planeta já teve e um dos pilotos mais valorizados de toda a história do automobilismo. Senhoras e senhores, é hora de conhecer a trajetória da lenda do automobilismo esportivo apelidado de O Maestro ou o Chueco, mas cujo nome é Juan Manuel Fangio. O primeiro campeão mundial de Fórmula 1 vindo da América Latina e o terceiro piloto atualmente com mais títulos mundiais na história da principal categoria do automobilismo. Neste pequeno vídeo vamos relembrar sua trajetória no automobilismo que o consagrou como um dos maiores pilotos que já existiram. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao capítulo 9 de O Caminho de Juan Manuel Fangio. O Grande Prêmio do Japão, a Itália está em festa. Impressionante o que Kimi fez neste fim de semana. Ele fez de tudo. Sei que muitos ao ouvirem isso logo pensaram na música Não Há Nada Mais Difícil do que Viver Sem Você. E é que a narração da Fórmula 1 que muitos fãs conheciam há tantos anos no México praticamente nos obrigaram a nos despedir em 2026 por questões de direitos e essas coisas que todo mundo já sabe. No entanto, se eu estou assistindo isso do meu computador em casa no México, acreditem, vocês também podem fazer isso. E vocês podem evitar aquela despedida horrível que foi se despedir das transmissões do jeito que a gente conhecia. Porque existe uma maneira de pular aqueles bloqueios regionais chatos e navegar com total liberdade pela internet com uma ferramenta muito poderosa que felizmente nossos amigos da Surfshark têm. Eu explico rapidamente. A ferramenta em questão é uma VPN ou rede privada virtual, que entre muitas funções, a principal é a capacidade de mudar seu IP e te posicionar virtualmente em qualquer lugar do mundo. No exemplo anterior, se quiser ouvir narrações diferentes das da Fórmula 1 TV ou Televisa disponíveis no México, o Disney Plus oferece a equipe do Tornelo, mas só na Argentina e América do Sul. Para tê-la disponível no México, basta acessar essa plataforma, mudar o IP e posicioná-lo na Argentina ou em qualquer país da América do Sul. E em questão de instantes, com esses passos simples, você poderá aproveitar a Fórmula 1 nessa plataforma, com a narração que você sempre conheceu. Na verdade, também serve para desbloquear qualquer conteúdo regionalizado, como tweets que não estão disponíveis no seu país, sites ou filmes de plataformas de streaming. Essa ferramenta é capaz de desbloquear, liberando sua navegação e seu potencial de uso. Estou na internet. Mas olha, é melhor que seja você quem teste isso. E se você acessar surfshark.com/Skyline Racing e usar meu código Skyline Racing, você vai receber 4 meses extras na contratação desse serviço para testar em uma quantidade ilimitada de dispositivos. Experimente por um mês e se não gostar ou não ficar convencido, você tem garantia total de devolução do dinheiro. Então, eu te convido a dar uma chance para as vantagens e benefícios de ter uma VPN junto com nossos amigos da Surfshark. Como sempre, antes de começar essa história, precisamos fazer uma breve revisão da biografia do piloto, que é o protagonista desta edição do Caminho. E o nosso protagonista nasceu em 24 de junho de 1911, na cidade de Valcarce, Argentina. Seus avós vieram da Itália, até que em 1887 se instalaram na Argentina, onde seu pai era Loreto Fangio e sua mãe era Hermínia de Ramo. Quem seriam os pais de Juan Manuel Fangio? O que seria o quarto filho desse casamento? Na infância, Fangio estudava e trabalhava para ajudar na economia da família.
E desde os 9 anos começou a trabalhar em uma ferraria, onde atendiam carruagens locais e todo tipo de forja de metais. Por isso, ele conciliava os estudos com o trabalho, até que em 1922 começou a trabalhar na oficina mecânica de Capetini. Foi ali que ele iniciou no trabalho com veículos e onde Fangio começou a se apaixonar pelo mundo dos automóveis que lhe traziam alegria, uma paixão inexplicável. Pouco tempo depois, ele passou a trabalhar na concessionária Rugby para continuar trabalhando, mas agora como assistente de Raimundo Carlini. Foi aqui que ele aprendeu a dirigir, pois este último sempre pedia para ele conduzir ao saírem de casa. Aprendendo muito e sentindo que o carro ganhava vida quando ele o manuseava. E em 1924 passou a trabalhar em uma concessionária Ford, onde adquiriu conhecimento de como funcionavam os motores e de como trabalhar neles. Aos 16 anos, conseguiu seu primeiro emprego e recebeu um Overland 4 cilindros como pagamento. E graças aos conhecimentos adquiridos anteriormente trabalhando nas concessionárias, ele adaptou o carro para transformá-lo em um carro de competição. No entanto, não foi um ano fácil para o sueco, que adoeceu de pleuresia e precisou se afastar de suas atividades por um ano. E outra das paixões de Fangio era o futebol, já que ele jogava com seus amigos em alguns clubes locais. A paixão por automóveis o trouxe de volta para sua primeira corrida oficial, em 1929, fazendo isso como acompanhante de Manuel Ayerza, a bordo de um Chevrolet 1928. A competição foi realizada entre as cidades de Coronel Vidal e General Guido, onde ambos terminaram na segunda posição geral na competição. E em 1930 voltou como acompanhante de seu cunhado Plymouth, 1929. Essas foram suas primeiras experiências no mundo do automobilismo competitivo. Depois dessas experiências de adoecer novamente, se recuperar e cumprir o serviço militar, em 1932 fundou junto com seu amigo José Dufar sua primeira oficina mecânica. E em 1934, o crescimento da oficina já era bastante bom, chegando a transferi-la para a cidade e conciliando suas atividades com sua outra paixão, que na época era o futebol. Até que, em 1936, Fangio decide participar novamente das corridas, mas desta vez como piloto. Competindo sob o pseudônimo de Rivadavia e dirigindo um Ford A de 1920 no circuito Benito Juárez. Devido a uma biela fundida, abandonaram a competição quando estavam em terceiro lugar. Depois, participaram de outra prova no circuito de La Chata. Eles tiveram um problema parecido quando o câmbio travou quase totalmente na terceira marcha. Não foi até 1938 que ele participaria oficialmente de uma competição no circuito de Necochea e começou a participar do que se chamava Turismo Carreteira, uma das competições mais antigas do mundo do automobilismo, e aqui Fangio enxergou uma enorme oportunidade para o seu negócio de oficina de pneus. Se vencesse essas competições, aumentaria a reputação do negócio e atrairia clientes potenciais. Em 1940, venceu sua primeira competição de turismo de estrada ao conquistar o Prêmio Internacional do Norte, sagrando-se campeão. Um ano depois, repetiu o feito e foi campeão argentino de turismo de estrada. Com o dinheiro ganho, pagou os carros de competição, empréstimos e juros da oficina. Seu negócio ficou cada vez mais lucrativo. No entanto, em 1942, as atividades do automobilismo foram suspensas devido às consequências da Segunda Guerra Mundial, e infelizmente, isso não afetou apenas sua paixão, mas também seu negócio, que teve que fechar em 1943 por causa da guerra. Sobrevivendo com viagens ao sul do país para comprar caminhões acoplados, buscando pneus escassos na época da guerra. Só em 46, com o fim da guerra, ele voltou ao automobilismo, participando de competições nacionais como o Grande Prêmio de Outono de Palermo, as 1000 milhas de Necochea e o Grande Prêmio Cidade Mercedes. Essas três últimas competições foram vencidas por Fangio em seu retorno ao automobilismo. Pela primeira vez, em 1947, ele teve presença internacional. Viajou com o Automóvel Clube da Argentina para a França, onde o piloto e mecânico ítalo-francês Amadeo Gordini o convidou para disputar o Grande Prêmio da França em Reims. Sendo seu primeiro grande prêmio internacional, que ele não conseguiu terminar, mas que fez com que chamasse a atenção do outro lado do oceano, pois foi convidado a participar de mais competições do tipo Grandes Prêmios, chegando a conquistar até 5 vitórias rapidamente, o que o colocou no mapa internacional e lhe abriria as portas para o lugar que em breve seria considerado o Olimpo do automobilismo e o lugar onde Fangio se tornaria uma verdadeira lenda do automobilismo. Durante o final dos anos 40, os principais responsáveis pelo automobilismo no mundo, liderados pela recém-nomeada Federação Internacional do Automóvel, eles queriam resgatar um conceito antigo de antes da guerra, um campeonato oficial com pontuação, reunindo as maiores estrelas do automobilismo e as melhores marcas.
Diferente das tentativas anteriores com o Campeonato Europeu de Pilotos, desta vez buscavam criar um campeonato internacional para dar mais status ao que surgiria em 1950. Seria nada mais nada menos do que aquilo que hoje conhecemos como Fórmula 1. Nesta primeira edição do Campeonato Internacional de Fórmula 1, vários construtores participaram para testar seus veículos mais potentes. Entre eles, marcas como Ferrari, Maserati e Alfa Romeo, sendo que esta última havia desenvolvido o Alfa Romeo 158 Alfetta. Antes de disputar o Mundial de Fórmula 1, a marca italiana testou o monoposto no Grande Prêmio de San Remo, e graças à reputação que Fangio conquistou na Europa. Por isso ele foi escolhido para testar o carro nessa competição Grande Prêmio não pontuável. Fangio não decepcionou, mesmo correndo sozinho. Ele venceu de forma contundente, levando a Alfa Romeo a contratá-lo para a primeira temporada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Já que consideravam que Fangio havia demonstrado muita velocidade tanto nessa prova quanto em outras competições europeias nas quais havia participado. Acreditavam que sua velocidade seria crucial para o sucesso no novo campeonato mundial que surgia. Assim, Fangio aceitou integrar a equipe Alfa Romeo em 1950. A de estreia do campeonato mundial, dividindo a equipe com os italianos Luigi Fagioli e Giuseppe Farina. A temporada de 1950 começaria no lendário circuito de Silverstone, antigo aeródromo da Royal Air Force na Segunda Guerra. A corrida mostrou que os Alfa Romeo estavam bem à frente dos rivais e a disputa pelo título seria entre seus pilotos. Porém, o italiano venceu o primeiro duelo da história da Fórmula 1, onde Fangio infelizmente teve um problema de confiabilidade que fez com que ele não pudesse terminar aquela competição. No entanto, Fangio veria seu momento de glória imediatamente depois, na segunda corrida, fazendo a pole position do Grande Prêmio de Mônaco e vencendo a competição no dia seguinte. Corrida marcada por uma situação incomum, um grande acidente na primeira volta causado por uma onda que atingiu o Porto de Mônaco e molhou muito a pista, e fez com que vários pilotos perdessem o controle e acabassem batendo. Quando Fangio se aproximava desse ponto do circuito, graças à reação do público, percebeu que algo estava acontecendo. Com isso, diminuiu o ritmo para poder passar pela área sem se envolver no acidente. Uma reação bastante inteligente que lhe garantiu sua primeira vitória. E rapidamente o público percebeu que aquilo se tornaria um duelo, mano a mano, 1 contra 1, entre ele e Giuseppe Farina. Ambos participaram do primeiro Mundial de Fórmula 1, onde Giuseppe venceu o Grande Prêmio da Suíça. Retirou-se, mas o argentino respondeu com 2 vitórias no Grande Prêmio da França e da Bélgica, permitindo que ele e Farina chegassem à última corrida do ano. Ambos tinham chances de serem campeões mundiais, então a primeira grande rivalidade da categoria máxima seria decidida no Grande Prêmio da Itália, que infelizmente não foi uma corrida totalmente positiva para o piloto argentino, pois durante o desenrolar da prova, seu carro teve problemas com o câmbio, o que o fez abandonar a competição pela primeira vez. Naqueles anos, existia a possibilidade de que, se você abandonasse a competição, era possível assumir o carro de outro piloto com permissão e seguir no Grande Prêmio. Foi o que Fangio fez. A Alfa Romeo havia escalado Piero Taruffi para essa corrida. Ao saber que Fangio abandonou a prova, ele cedeu seu carro para o argentino seguir na disputa pelo título de pilotos. Porém, infelizmente, dizem por aí que quando não é para ser, não adianta insistir. E apesar do gesto, Fangio falhou, provocando seu segundo abandono, e com isso já não pôde fazer mais nada para evitar que Nino Farina levasse a vitória no Grande Prêmio da Itália. E com isso, teve a honra de se tornar o primeiro campeão mundial da história da Fórmula 1. Infelizmente, Fangio não conquistou o título de pilotos, mas foi o primeiro vice-campeão da Fórmula 1. No ano seguinte, teria sua revanche. O sueco continuou na equipe Alfa Romeo para competir na temporada de 1951. Temporada em que agora ele se envolveu em um duelo contra os pilotos Alberto Ascari da Itália e seu compatriota José Froilán González. Uma temporada em que, desta vez, seu Alfa Romeo já não era tão dominante como que ele havia pilotado um ano antes. Mas ainda assim, apesar de a disputa pelo título ter ido até a última corrida da temporada, Fangio conquistaria a vitória no Grande Prêmio da Espanha, e graças a isso e as outras 2 vitórias, somadas no Grande Prêmio da Suíça e no Grande Prêmio da França, mais os 2 pódios conquistados no Grande Prêmio da Grã-Bretanha e da Alemanha, o sueco fazia história e conquistava seu primeiro Mundial de Pilotos ao se consagrar campeão da temporada de 1951, sendo o segundo campeão mundial da história da Fórmula 1 e o primeiro latino-americano a conseguir isso em toda a história.
Fangio, sem saber, havia escrito seu nome com letras de ouro no que mais tarde se tornaria o produto do automobilismo mais importante e lucrativo que já existiu na história. Mas para ele, isso não era o fim, era o começo de um caminho que lhe traria sucesso e glória em abundância. Porém, antes de continuar colhendo sucesso, infelizmente, em 1952, a vida o faria parar as atividades automobilísticas por um longo tempo, pois infelizmente para o sueco, em uma competição que estava sendo disputada no circuito de Monza, ao volante de um carro da equipe Maserati, ele sofreu um terrível acidente na curva do Esmo, onde seu carro capotou e ele foi lançado para fora do veículo. E acabou com sérias lesões após esse terrível acidente, onde felizmente, apesar de toda a gravidade, Fangio conseguiu salvar sua vida, embora tenha sofrido lesões muito graves que o fariam se afastar das competições em 1952, pelo menos por alguns meses. Por isso, ele voltou para a Argentina para poder se recuperar de seus ferimentos. Recuperado, pôde participar de algumas competições locais na Argentina, onde inclusive chegou a vencer provas como o Grande Prêmio Presidente Perón e algumas corridas no solo uruguaio. E, uma vez recuperado, ele voltou à Fórmula 1 em 1953, desta vez pela Maserati, já que a Alfa Romeo havia saído das competições graças ao seu bom relacionamento com a equipe e com o objetivo de recuperar o título, que havia conquistado em 1951. No entanto, esse não foi um ano nada fácil para o argentino. Sua Ferrari dominou a primeira parte da temporada, enquanto as primeiras corridas de Juan Manuel Fangio terminaram com 3 abandonos consecutivos nos grandes prêmios da Argentina, Países Baixos e Bélgica. Apesar de ter se recuperado na segunda metade da temporada, com 2 pódios e vitória no Grande Prêmio da Itália, terminou apenas como vice-campeão mundial, sendo derrotado pelo piloto italiano Alberto Ascari, que reconquistou a coroa que havia obtido uma temporada antes. No entanto, em 1954 é onde começaria a enorme sequência de sucessos consecutivos que o argentino teria e que o consolidaram em um dos patamares mais altos da história da Fórmula 1. Pois originalmente, o piloto argentino ia correr pela equipe Mercedes nessa temporada, mas pelo menos no início dela, seus carros não estavam prontos. Por isso, ele começou o ano correndo novamente com a equipe Maserati e sua perseguição pelo título de 1954. Começaria com o pé direito, conquistando a vitória no Grande Prêmio da Argentina. Foi a primeira vez que Juan Manuel Fangio venceu diante de seu público na Fórmula 1. Apesar de não disputar as 500 milhas de Indianápolis, participou da terceira corrida da temporada, na Bélgica. Repetiu a vitória que o manteria líder na tabela mundial de pilotos. Porém, ao chegar ao Grande Prêmio da França, a Mercedes já tinha seus carros prontos. E foi o momento em que Fangio mudou de equipe, da Maserati para a equipe Mercedes, para continuar o restante daquele 1954. Apesar da troca de construtor, o ano foi avassalador para o piloto argentino. Estreando pela Mercedes, venceu o GP da França e depois ficou em quarto no GP da Grã-Bretanha. E a partir daí, emendou 3 vitórias consecutivas na Alemanha, Suíça e Itália, para fechar o ano com um pódio no Grande Prêmio da Espanha e conquistar de forma completamente avassaladora sua segunda coroa de campeão mundial de Fórmula 1, vencendo amplamente seu compatriota José Froilán González. Para 1955, ele competiria com a equipe Mercedes, com quem agora sim disputaria a temporada completa, pilotando o Mercedes M1996. Mas aquele 1955 foi um ano difícil, não em termos de competitividade, mas pelo que aconteceria com a equipe alemã nas competições de automobilismo. Pois foi justamente em 1955 que a Mercedes também participaria das 24 horas de Le Mans, em uma competição na qual, de fato, Juan Manuel Fangio estaria correndo, representando a marca da estrela. Mas foi nessa corrida e da marca alemã acabou se envolvendo em um terrível acidente. Bem na reta principal, um dos carros acabou colidindo com outro, e pela velocidade em que o carro estava, ele acabou sendo lançado contra o público, matando pessoas que tinham ido assistir a corrida, matando o piloto na hora e deixando o carro envolto em uma bola de fogo. Foi um dos acidentes mais impressionantes e assustadores já vistos na história do automobilismo, que provocou não apenas algumas competições internacionais em solo europeu fossem canceladas, mas também que a marca alemã acabasse se retirando de todo o esporte a motor ao final daquele 1955. Apesar da tragédia, a temporada de Fórmula 1 seguiu seu curso e Fangio acabou se tornando campeão do mundo, conquistando 4 vitórias e mais um pódio em toda a temporada. Ele conseguiu 40 pontos e venceu com ampla vantagem seu companheiro de equipe, Stirling Moss. Assim conquistou seu terceiro título mundial de Fórmula 1. Após a Mercedes-Benz cumprir a promessa e sair do automobilismo, Fangio ficou sem equipe, mas não lhe faltavam opções para continuar na categoria, e acabou indo para a escuderia Ferrari.
que lhe ofereceu um contrato para competir naquele ano de 1956, portanto, até esse momento, Fangio já havia competido por marcas como Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e agora também Ferrari. Ele pilotaria os carros do cavalo rampante, mas aquele ano foi complicado para Fangio, pois o carro italiano era muito difícil de conduzir. E tinha graves problemas de fiabilidade. Isso tornou a relação entre ele, Enzo Ferrari, e o chefe de equipe, Eraldo Sculatti, bastante problemática, pois os carros da Ferrari falhavam muito durante os grandes prêmios e várias corridas de 1956. O argentino entrava nos carros dos colegas para terminar as corridas e tentar disputar o título naquela temporada. A situação ficou muito tensa, para que Fangio continuasse pilotando os carros da Ferrari, ele exigiu que lhe fosse designado um mecânico exclusivamente para o seu carro, para que este pudesse trabalhar melhor. E com isso, melhorar o desempenho do monoposto na pista, o que acabou sendo uma decisão acertada, pois a competitividade do carro melhorou bastante a partir desse pedido. No entanto, em 1956, ele se envolveu em uma dura disputa pelo título de pilotos entre ele, Peter Collins e Stirling Moss, com quem batalhou até a última corrida daquela temporada. A última etapa do Mundial seria o Grande Prêmio da Itália em Monza, onde os três ainda teriam chances de título. Por sua vez, Fangio conquistaria a pole position daquele grande prêmio, e apesar de ter sido ultrapassado por seus companheiros de equipe na largada, Fangio se concentrou em fazer uma corrida inteligente. Para tentar conquistar o título mundial de pilotos e aproveitando várias disputas que estavam acontecendo à sua frente, Fangio conseguiu recuperar a liderança da corrida, mas infelizmente, a baixa confiabilidade da Ferrari apareceu naquele GP e Fangio abandonou a corrida devido a um problema em seu carro. Algo estranho acontecesse, ele perderia o título mundial de pilotos na última corrida do ano. Nesse ponto específico da corrida, Peter Collins, que era seu companheiro de equipe, ainda estava lutando pela coroa. Agora ele enfrentaria Stirling Moss, sabendo que precisava vencer e marcar a volta mais rápida, estando em terceiro a 15 voltas do fim, tomou uma decisão que o argentino nunca esqueceria. Ele entrou nos boxes, desceu do carro e o entregou para Juan Manuel Fangio. Mejores posibilidades para llevarse el título de piloto. Pela marca italiana, por isso Fangio acabou aceitando. E com toda a garra e desejo de ser campeão, permaneceu na pista, conseguindo terminar na segunda posição, que era o resultado que ele precisava para, com isso, garantir seu quarto título de pilotos e se tornar o campeão do mundo. Na temporada de 1956, desta vez com um cavalo rampante. Se não fosse pelo bom gesto que Peter Collins teve com ele, teria acabado perdendo a coroa para Stirling Moss. Mas Fangio era um piloto tão respeitado que esse tipo de atitude era bastante comum ao seu redor. E apesar de Peter estar envolvido na luta pelo título e ter chances de ser campeão, não hesitou em descer do carro e ceder o assento para Fangio, para que ele, com melhores oportunidades, fosse garantir esse título. Esse era o respeito que ele trabalhou para conquistar e que o argentino obteve com talento, velocidade e humildade. E isso lhe deu a chance de ser 4 vezes campeão mundial em 1956. Devido ao mau relacionamento durante o ano entre a diretoria italiana e o piloto argentino, em 1957, Fangio voltou para Maserati para pilotar o carro que construiu e venceu as primeiras corridas de 1954, isso antes de passar para a equipe Mercedes, o que também se transformou em um ano de domínio do argentino sobre seus rivais, graças às 4 vitórias na temporada nos grandes prêmios da Argentina, Mônaco, França e Alemanha. Além de mais 2 pódios no Grande Prêmio de Pescara e no Grande Prêmio da Itália, Fangio terminou somando 40 pontos válidos que lhe permitiram se tornar pentacampeão mundial de Fórmula 1, conquistando um feito totalmente histórico que até hoje, ele é o terceiro piloto com mais títulos mundiais. Na história da Fórmula 1, em mais de 75 anos de história da Fórmula 1, apenas 2 pilotos estão acima dele. No que diz respeito a títulos mundiais, e durante esses 7 anos como piloto de Fórmula 1, Fangio se encarregou de vencer e vencer, tanto quanto fosse possível, o que lhe permitiu conquistar essas 5 coroas com 4 equipes diferentes, que foram Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. Conquistando seu último título mundial aos 46 anos, o que atualmente o torna o campeão mundial mais velho da história da Fórmula 1, e obviamente como um dos maiores campeões em termos de números. Porém, toda a história, por mais bem sucedida, termina cedo ou tarde. A de Fangio chegou ao fim em 1958, ano em que ainda participou de algumas competições, inclusive argentinas, como do Campeonato Mundial de Fórmula 1, e após ser sequestrado em Cuba antes do Grande Prêmio de Cuba. Depois da corrida de Fórmula 1 do Grande Prêmio da França, acabou se aposentando definitivamente do mundo do automobilismo, ao qual Fangio praticamente dedicou uma vida repleta de sucessos que lhe renderam respeito.
que naquele momento compartilharam a pista com ele, mas também de gerações futuras, que sempre o viram como uma lenda, ou como um herói, até mesmo como um piloto fora do comum. Pilotos como Ayrton Senna, Alain Prost e até mais recentemente pilotos como Sebastian Vettel sempre lembraram e reconheceram que Fangio é uma das maiores lendas que a Fórmula 1 já teve. Seu legado é muito difícil de ser superado. Após sua aposentadoria, Fangio ainda esteve envolvido no mundo do automobilismo, ou como parte da organização de alguns eventos do mundo do automobilismo. Por isso, apesar de já ter feito sua história como piloto em 1958, Fangio nunca conseguiu se afastar 100% da paixão que ele tinha e nunca quis deixar completamente o mundo do automobilismo. E é evidente que durante todos os anos após sua aposentadoria, Fangio recebeu inúmeras homenagens, tanto de diferentes marcas como a Mercedes, quanto de várias organizações, tanto internacionais quanto locais, que nunca se cansaram de homenagear uma lenda como foi Juan Manuel Fangio, e de fato, durante seus últimos anos, acabou criando uma grande amizade com Ayrton Senna, a quem sempre viu como o piloto que seria a referência. Desde que ele surgiu na principal categoria do automobilismo em 1984, nunca hesitou em aconselhá-lo, guiá-lo e, mais do que qualquer outra coisa, nunca hesitou em ser seu amigo. Sendo dois pilotos que se reconheciam mutuamente, onde o sueco nunca hesitou em afirmar que Senna, cedo ou tarde, ele se tornaria o melhor piloto da história da Fórmula 1, e sem medo, ele o considerava diretamente seu herdeiro ou seu sucessor. E infelizmente, em 17 de julho de 1995, após uma crise respiratória, Fangio acabou falecendo aos 84 anos em Buenos Aires, Argentina. A vida do piloto argentino, reconhecido em todo o mundo por um talento único e nunca antes visto ao volante de um carro de corrida, havia terminado naquele momento. Mas seu legado e sua lenda não desapareceram, Sino que al paso de los años no han hecho que crescer e crescer, pois nunca deixou de ser reconhecido internacionalmente como um dos melhores pilotos que o mundo do automobilismo já viu. Em resumo, a história de Fangio é a história de um homem que nunca deixou de lutar com um talento excepcional e uma humildade radiante. A história de um homem que aproveitou as oportunidades que teve, quando as teve. E que, graças ao seu talento extraordinário, conseguiu escrever uma história que até hoje muitos outros pilotos da Fórmula 1, mesmo atualmente, não conseguiram superar. E ter tido uma carreira longa e bem-sucedida em uma época tão difícil e mortal como aquela em que o sueco competia no automobilismo é provavelmente seu maior sucesso na vida. Um sucesso que nunca lhe subiu à cabeça, pois além de ser rápido, Fangio sempre foi conhecido por saber tratar as pessoas e por saber reconhecer o talento dos outros. Um homem com muita sabedoria, cuja uma de suas melhores frases é preciso sempre tentar ser o melhor, mas nunca se achar o melhor. Isso reflete praticamente toda a sua vida. De um homem que foi o melhor ao volante durante os anos em que esteve ativo no automobilismo, mas que mesmo assim era respeitado pelas equipes rivais, pelo público e pelos seus pilotos adversários. Convivia ao redor do astro argentino, sendo um homem que sabia tratar sua equipe com respeito, que era duro contra seus concorrentes, mas que sempre era respeitoso, e isso lhe permitiu que todos o reconhecessem sempre, tanto pelo talento quanto pelas atitudes dentro e fora das pistas. Fangio escreveu, ao longo dos anos, uma história inesquecível que atravessará gerações e continuará sendo um dos maiores pilotos da Fórmula 1. Como disse, mesmo após tantos anos fora do automobilismo, seu currículo e legado superam muitos pilotos posteriores. Por isso, acredito que a vida de Juan Manuel Fangio foi a de um prodígio que conquistou tudo com talento, destreza e humildade. Um respeito raramente visto no mundo do automobilismo. Senhoras e senhores, assim encerramos o capítulo 9 de El Camino. Mas é aqui que eu te pergunto. Você já conhecia a história e o talento de Juan Manuel Fangio? O que achou da trajetória dele? Compartilhe sua opinião sobre a vida e obra do piloto argentino nos comentários. Vamos adorar ler cada mensagem de vocês. Eu sem mais me despeço, avisando que o próximo capítulo de O Caminho vai sair em algum momento deste ano e será dedicado a Nico Rosberg, o campeão na temporada 2016 da Fórmula 1. Mas se você gostou deste vídeo, deixe um like para a gente, inscreva-se nesse canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição desse vídeo. E nos vemos em breve para mais capítulos, recapitulando a história dos pilotos da Fórmula 1. Obrigado por nos acompanhar, até logo!